Que a paz do Senhor esteja com cada um que nos acompanha. Recebam uma bênção divina para o seu dia, que seja repleto de luz, sabedoria e descobertas. Amém! É sempre muito bom começar o nosso bate-papo com essa energia e, claro, com esse foco, né? Com certeza. E olha, hoje a gente tem um objeto de exploração que é simplesmente um peso pesado da teologia. Nós vamos entrar de cabeça no livro Teologia Sistemática. Ah, uma obra-prima escrita pelo renomado autor Louis Berkhof. É um clássico absoluto. Exato. E nós vamos focar num tema central dessa obra, que é a escatologia geral. Mais especificamente, o debate fascinante sobre as correntes milenistas. Que é um assunto que, nossa, rende muita discussão, sabe? Porque a forma como a gente enxerga o tal do milênio dita muita coisa. Dita tudo. A nossa missão nesse nosso mergulho de hoje é justamente entender como essas diferentes interpretações sobre o milênio, que seria aquele período de 1000 anos ligado à volta de Cristo, moldaram a visão de mundo de vários grupos ao longo da história. E é super importante a gente estabelecer logo de cara que o nosso objetivo aqui não é tipo tomar partido. Não é dizer quem tá certo ou errado. De jeito nenhum. A ideia é entender a anatomia de 3 grandes visões: o amilenismo, o pré-milenismo e o pós-milenismo. E, claro, mostrar por que as pessoas debatem esses conceitos com tanta paixão. Pois é, porque quando a gente fala do fim dos tempos, a sensação que dá é que estamos olhando para, sei lá, uma planta arquitetônica de uma cidade que ainda não foi construída, né? Nossa, perfeita essa analogia. Alguns olham para o papel e veem ruas exatas, medidas perfeitas. Outros olham para o mesmo mapa e enxergam apenas zonas gerais, uma coisa mais espiritual. Então, para entender essas visões mais complexas, a gente precisa começar pela base. Sim, a perspectiva mais antiga e que foi amplamente aceita nas confissões históricas, o amilenismo. Certo. Vamos desvendar isso. Porque, logo de cara, o nome amilenismo soa muito negativo, né? O prefixo A parece que está dizendo que não tem milênio nenhum. O nome é meio ruim em termos de marketing teológico, admito. Soa como se fosse um grande vazio. Mas a ideia central, segundo Berkhof, é que o reino de Deus já está em vigor. Então ele não é futuro. Exato, ele já começou. Só que ele é um reino eterno e espiritual, e não um governo político e temporal de exatos 1000 anos aqui na Terra. A base dessa visão é que entrar no reino futuro é, na verdade, entrar num estado eterno de salvação. Deixa eu ver se eu entendi. É como se a gente visse o reino de Deus não como um mandato presidencial. Como assim? Tipo, um mandato político tem data de posse, dura ali um tempo cravado, digamos 1000 anos, e depois acaba, a faixa é passada. No milenismo, o reino é uma instituição eterna que já foi inaugurada na primeira vinda de Cristo. Faz sentido? Faz todo sentido. É exatamente essa mecânica. Quando a história humana acabar, não vai ter uma transição para um governo político temporário, mas sim a entrada imediata no estado consumado. Mas vem cá, o que me deixa curioso é o seguinte: se essa ideia é tão antiga, presente desde os primeiros séculos, como ela acabou sendo ofuscada por teorias muito mais modernas? O que é fascinante aqui é que, embora alguns críticos chamem o amilenismo de novidade, o Berkhof prova por A mais B que ele caminhou lado a lado com o cristianismo primitivo. Agostinho defendia isso, né? Sim, Agostinho solidificou muito essa visão. Quando o Império Romano se tornou cristão, a expectativa de um reino terreno caiu drasticamente. O pessoal sentia que a igreja já estava reinando espiritualmente. E isso virou o alicerce da teologia reformada. Exato. Mas, respondendo à sua pergunta, esse obscurecimento moderno aconteceu porque a forma de ler os textos mudou radicalmente. Especialmente a partir do século XIX, as pessoas começaram a demandar cronogramas exatos. A galera queria matemática. Queriam datas, cronologias precisas. O que nos leva perfeitamente para a nossa segunda corrente, o premilenismo. Por quê? Se a visão de um reino eterno não literal era tão forte, como que surgiu essa expectativa de um império terrestre cravado em 1000 anos? Então, a gente precisa dividir o premilenismo em 2 fases: o passado e a atualidade. No passado, lá nos primeiros séculos, a gente tem a visão de Irineu. Essa parte do livro me chamou muita atenção.
A matemática de Irineu é super curiosa. Sim, ele usava uma analogia direta com os dias da criação em Gênesis. Isso. Ele pegava aquela ideia de que um dia é como 1000 anos, certo? Então, se a criação levou 6 dias, a história humana de sofrimento levaria 6.000 anos. Aham, uma simetria perfeita. E aí o 7º dia, o dia do descanso, seria o tal do milênio literal. 1000 anos de paz na Terra. É uma visão bem poética. Mas o Berkhoff mostra que o pré-milenianismo que domina hoje em dia não tem nada a ver com o de Irineu. A coisa muda de figura no século XIX. Com o dispensacionalismo, né? Isso mesmo. Uma revolução liderada por John Nelson Darby e que ficou super popular com a famosa Bíblia de Scofield. Eles passaram a dividir a Bíblia quase como se fossem 2 livros separados. Como assim? 2 livros? Um livro voltado para o reino, que seria Israel, e um livro voltado para a igreja. Surge, então, essa ideia de que a volta de Cristo seria dividida em 2 fases. Ah, o arrebatamento secreto. Exato. Uma vinda secreta nos ares, para retirar a igreja, seguida de uma tribulação e só depois uma volta pública para fundar o Império de Milanos. Olha aqui onde a coisa fica realmente interessante, porque o nível de detalhe que eles colocam nisso é absurdo. Peraí, o texto fala até em reconstruir o templo literal em Jerusalém. E voltar a sacrificar animais. Sim, sacrifícios literais de animais voltariam a ser praticados. Mas como assim? Isso não entra em choque direto com toda a mensagem do Novo Testamento? De que essa fase de sombras já passou? De que a obra já foi consumada? A sua surpresa é super válida e é exatamente o que os teólogos reformados questionam. Para justificar isso, o dispensacionalismo usa a teoria do adiamento ou postergation. Teoria do adiamento. Tipo, apertar o pause. Exatamente isso. A teoria diz que, como os judeus rejeitaram Jesus na primeira vinda, ele meio que adiou o reino terreno. O relógio profético de Israel foi pausado. Caramba. E aí? E aí, durante essa pausa, ele fundou a igreja. A igreja seria um grande interlúdio, um mistério que os profetas antigos não previam. Então a igreja é um parêntese na história. Para ele, sim. E quando a igreja for retirada no arrebatamento, o parêntese fecha, o botão de play é apertado de novo no relógio de Israel e as promessas do templo e dos sacrifícios voltam a valer. Nossa, é uma divisão muito drástica entre Israel e a igreja. E esse retorno a práticas antigas, logicamente, gerou resistências formidáveis na teologia sistemática do Berkhoff. Sem dúvida. O Berkhoff, como um bom sistemático, levanta objeções pesadíssimas. A primeira delas é sobre o literalismo extremo. Ele diz que forçar essa leitura exige absurdos históricos gigantescos. Ele cita a volta de povos antigos, né? Moabititas, filisteus. Exato. Para essas profecias de guerra do Antigo Testamento fazerem sentido num milênio futuro literal, nações que não existem há milênios teriam que simplesmente ressurgir no cenário geopolítico. O que não faz o menor sentido demográfico hoje em dia. E a segunda grande objeção do Berkhoff é que isso destrói a unidade da Bíblia, separa o povo de Deus em 2 para sempre, além de entrar em conflito direto com passagens que mostram a ressurreição e o juízo final acontecendo tudo junto, de forma simultânea. Não fatiado ao longo de 1000 anos, né? Exatamente. A Bíblia mostra um clímax único. Mas, olha, eu confesso que a objeção mais visual e curiosa que eu achei no texto é a questão da mistura detestável. Ah, essa é clássica. A dificuldade logística do milênio. Pensa no cenário. Teria santos já glorificados, com corpos celestiais indestrutíveis, vivendo na mesma terra, andando nas mesmas ruas que humanos pecadores e mortais. Como que isso funcionaria na prática? O cara glorificado na fila da padaria com um mortal que ainda pode ficar doente. Isso levanta uma questão importantíssima. É um cenário muito confuso. Berkhoff reforça que a raiz desse problema todo é a interpretação hiperliteral do livro de Apocalipse. Eles ignoram a regra de ouro da exegese teológica. Que é não usar o texto mais obscuro para anular os textos mais claros. Exato. Você não pega uma passagem cheia de simbolismos e feras de 7 cabeças e usa isso para reescrever os ensinamentos literais e claros das epístolas. O Apocalipse precisa ser lido à luz do resto da Bíblia e não o inverso. Certo.
Até agora, a gente viu o amilenismo, com o reino espiritual, e o premilenismo, com essa visão de que o mundo está tão arruinado que precisa de um resgate drástico e literal. Mas o que acontece com aqueles que acreditam que a própria humanidade, junto com a igreja, pode consertar o mundo sozinha? Aí a gente entra no pós-milenismo. Pós, ou seja, Cristo volta depois do milênio. Isso. A ideia é que o milênio é uma era de ouro que vai ser estabelecida antes da volta de Jesus. Mas o Berkhof faz uma distinção bem clara entre a forma antiga e a forma moderna dessa visão. Qual que é a diferença prática entre elas? A forma antiga era muito focada num avivamento espiritual. Eles acreditavam que o Espírito Santo ia agir com tanta força na pregação do Evangelho que a grande maioria do mundo ia se converter, criando um milênio de paz natural. Mas a forma moderna foi para outro caminho, né? Foi, especialmente com a Revolução Industrial, a ciência avançando. A visão recente, defendida por homens como Walter Rauschenbusch e Shirley Jackson Case, virou uma coisa de evolução social. O chamado evangelho social. É como se a humanidade dissesse: não precisamos de um resgate de paraquedas de Deus. Nós mesmos vamos construir a utopia reformando as estruturas sociais. Exatamente isso. Eles achavam que iam criar o milênio através da medicina, da educação, de leis trabalhistas, engenhosidade humana pura, sabe? Sem precisar de uma catástrofe divina. A humanidade curando o mundo. Mas o Berkhof não perdoa essa visão, certo? Nem um pouco. Se conectarmos isso ao quadro mais amplo, o contraponto do Berkhof é muito forte. Ele diz que a Bíblia, em lugar nenhum, promete uma utopia humana gradual. Muito pelo contrário. Ela prediz apostasia, né? Sim, prevê o joio e o trigo crescendo juntos até o fim. Civilização, tecnologia e leis sem regeneração espiritual verdadeira nunca vão produzir o verdadeiro reino de Cristo. O mundo evolui tecnologicamente, mas o coração humano continua o mesmo. 2 guerras mundiais depois, ficou meio difícil sustentar aquele otimismo todo do século XIX, né? Pois é, a realidade estilhaçou essa ilusão de que a educação ia erradicar a maldade. Então, o que tudo isso significa pra gente hoje? Lendo Berkhof, fica claro que essas visões não são apenas uma teoria de prateleira, poeirenta, numa biblioteca. Elas ditam como a gente vive o presente. Com certeza. Elas moldam como interpretamos as notícias. Se você é pré-milenista, você olha para o jornal com desespero apocalíptico esperando o fim. Se é pós-milenista moderno, foca no ativismo utópico. E se é milenista, olha com a confiança serena de um reino que já é eterno. Isso deixa uma semente enorme para a nossa audiência pensar. Se a nossa visão de como o mundo termina molda exatamente a forma como escolhemos viver o hoje, quais dessas linhas do tempo estão secretamente guiando as decisões diárias, as ansiedades e as esperanças sociais de quem está nos ouvindo? Uma provocação espetacular. O que a gente pensa do amanhã muda quem a gente é hoje. E olha, aviso a todos que estão nos acompanhando e informo que teremos um novo episódio desse mesmo livro, continuando a nossa exploração detalhada da teologia sistemática de Berkhof. Tem muita coisa profunda ainda pra gente dissecar juntos. Com certeza. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente em mais essa análise. Que Deus abençoe todos os ouvintes.